O tiro no pé do governo com o Pix. Começa agora JBR News. Olá você que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Olá meu parceiro e colega Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Rodolfo, também iniciando esse conteúdo de hoje, a gente até conversou muito aqui, vocês que nos assistem diariamente, que nós sempre agradecemos, não sabem como a gente bate cabeça às vezes aqui antes de gravar, porque os assuntos em Brasília chamam a atenção de todos nós. E quando há erros estratégicos com relação à política, à comunicação e ao país como um todo, isso nos chama mais atenção. E nós estamos falando da história do Pix. Vocês viram ontem, chamou muita atenção, o governo resolveu baixar novas normas com relação ao Pix, essa forma que hoje talvez seja a mais utilizada pelo brasileiro para fazer seus pagamentos, transferências bancárias, enfim. E o governo resolve modificar as regras, não discute internamente, dá uma confusão no Brasil inteiro, mexe com a popularidade do governo, deixa o presidente da República, segundo informações que temos, bastante irritados. E aí, Rodolfo Lago, antes de passar para você, aparecem certos dados que são, no mínimo, curiosos. Para vocês terem uma ideia, o deputado Nicolas Ferreira, que vocês devem conhecer, foi o deputado federal mais votado do Brasil nas últimas eleições, ele é do PL de Minas Gerais. Com esse assunto do Pix, claro, criticando o governo, falando dos erros que foram feitos e, claro, pegando no pé do presidente Lula, que teve que voltar atrás, e é isso que está irritando o presidente, Rodolfo Lago vai explicar um pouco melhor. Ele conseguiu, Rodolfo Lago, até as 4 horas da madrugada de hoje, hein? Porque esse número agora que nós estamos gravando, com certeza já aumentou. Mas até as 4 horas da madrugada de hoje, Nicolas Ferreira tinha conseguido 275 milhões de visualizações sobre a história do Pix. Sabe o que chama a atenção, Rodolfo Lago? Nós somos uma população, segundo o IBGE, de 216 milhões de brasileiros. Sim, esse número está um pouco atrasado, porque era do final de 23. Mas vamos colocar que o Brasil cresceu muito em 24, que cresceu 10 milhões, que é muita coisa. Chegou a cerca de 230 milhões de habitantes. Ainda não chega nos 275 milhões da audiência de Nicolas Ferreira. Por que eu estou tocando nesse ponto e vou passar para o Rodolfo Lago? A gente muitas vezes tende a achar que a rede social reflete o Brasil. Mas não, a audiência não é like, realmente a rede consegue controlar o like, cada um pode dar apenas um like. Agora, o robô pode fazer uma audiência passar de 1 milhão facilmente. E é nesse ponto que o governo tem que começar a trabalhar a sua comunicação e a sua estratégia interna. Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, tudo isso precisa ser muito mais bem compreendido pelo governo e o governo precisa realmente ter uma estratégia para não... para evitar que aconteça uma coisa como a que aconteceu nessa quarta-feira, porque fica naquela situação, né, Alexandre, entre a cruz e a caldeirinha, porque nada é bom. Por quê? O que você faria numa situação dessa? Ou você recua, que foi a decisão que o governo tomou, que é péssimo recuar de uma decisão tomada, ou você segue sabendo que a batalha está perdida, insistindo no erro. Também seria ruim. Ou seja, então, ou fica entre a cruz, né, quer dizer que é a ideia de alguém ser crucificado como foi lá atrás de Jesus Cristo, ou a caldeirinha, que é ser cozinhado em no fogo óleo vivo. fervente. No óleo fervente. Então, quer dizer, nenhuma das duas situações é boa, e o governo se viu nessa situação. De optar, diante de uma batalha que estava claramente perdida, entre recuar ou seguir em frente. Então, muito ruim. E por que isso acontece? Isso daí é claramente um problema de comunicação, de fato. Quer dizer, se o governo fez a mudança na comunicação, tirou o Paulo Pimenta, colocou o Sidônio Palmeira, é por conta de situações como essas. Quer dizer, por que é um problema de comunicação? Uma comunicação bem feita, ela é exatamente aquilo que lá atrás, no primeiro governo Lula, o Chico Buarque de Holanda chamava de ter um ministro de vai dar M, né? Por quê? Porque uma comunicação
bem feita, feita por alguém que realmente entende do riscado, é aquele cara que consegue perceber o que é que a sociedade anseia e, portanto, como é que a sociedade vai reagir a determinadas coisas. Quando o governo tem uma comunicação bem feita e integra essa comunicação na sua estratégia, é esse cara que vai chegar numa reunião onde, por exemplo, a Receita Federal diz assim, eu vou mudar esse negócio porque eu quero saber o que as pessoas estão fazendo com as movimentações financeiras acima de R$ 5.000, é o cara que vai chegar e dizer, olha, toma cuidado com isso, porque, enfim, tem um monte de gente na informalidade que pode ter problema. Algumas pessoas podem pegar e dizer que o governo está querendo taxar essas pessoas, né? Como isso não foi feito, houve o problema, quer dizer, a Receita Federal procurou fazer uma coisa que vamos dizer assim, do papel dela, quer dizer, a portaria dizia que toda movimentação financeira, não era apenas PIX todas, mas incluía o PIX, que era uma novidade, uma coisa mais moderna e não estava incluída ainda. Toda movimentação financeira acima de R$ 5.000, os bancos têm de informar para a Receita Federal verificar melhor o que está fazendo com isso. Agora, isso daí não foi comunicado, quer dizer, a grande irritação do Lula, Alexandre, pelas informações que a gente tem, é que o Lula nem sabia dessa portaria, ele só foi saber depois que o rolo estava feito. Ou seja, isso não foi discutido previamente, a não ser dentro lá da Receita Federal e do Ministério da Fazenda. E isso que é o grande problema, quer dizer, o que está acontecendo hoje? Qual é o diagnóstico que está sendo feito? As áreas todas do governo são nichos separados, não conversam entre si, não existe uma comunicação integrada, cada um pega, faz o que quer. Só que na hora que o rolo estoura, que a coisa cai nas costas lá do Barba, do presidente Lula. Então, esse que é o grande problema. Se o Sidônio Palmeira vai conseguir resolver isso, aí já é uma outra história, porque, enfim, é um governo enorme, e aí cada ministro desse tem seus projetos, que às vezes não necessariamente são os projetos do Lula, né? O próprio Pimenta, só concluindo aqui para voltar para ti, Alexandre, o próprio Paulo Pimenta, ao sair, ele disse, eu peguei aqui uma comunicação que tinha um monte de ex-candidato à presidência da República. Geraldo Alckmin, Marina Silva, Fernanda Haddad, Simone Tebet, cada um deles com a sua estrutura de comunicação voltada para uma pretensão do ministro, que não é necessariamente a pretensão do presidente da República. Esse é o drama. E esse drama pegou muito mal internamente e também externamente, porque já vinha de uma sequência de fake news com relação ao PIX. Lembrando que justamente alguns dias atrás, inclusive o próprio presidente Lula colocou um casaco do Corinthians, que é o seu time predileto, para justamente falar que poderia fazer transferências de PIX, que ele não seria taxado. Ou seja, existia já uma conversa de que o PIX seria taxado e, claro, a oposição usou isso muito fortemente. Na hora que o governo fala que isso não aconteceria, sai justamente uma portaria que não é exatamente o que estava sendo dito, mas que para a população de modo geral leva a crer que, sim, o PIX será taxado. Olha que coisa, você coloca na situação do presidente ter que voltar atrás do que ele mesmo gravou falando contrariamente. Agora, Sidônio Palmeira tem um grande desafio, ele acabou de entrar. Tem pouquíssimos dias que assumiu a Secretaria de Comunicação, mas o desafio é esse, é reunir toda essa gama de interesses, como você bem disse, que inclusive o Pimenta, que saiu da SECOM, também deixou claro no seu discurso final, que é um governo muito grande, de vários interesses que muitas vezes conflitam entre si. O desafio justamente da comunicação do governo é reunir os interesses em cima de um governo único. Ainda que, claro, a gente sabe, né, Rodolfo Lago, o político está trabalhando cada um para o seu próprio universo. Mas a partir da hora que está integrando um governo, o universo maior tem que ser daquele governo. Você vai tirar os seus benefícios particulares da sua pasta, mas a comunicação tem que estar integrada. E esse é o grande desafio de Sidônio Palmeira.
poderia, ele entrou com essa missão. Acredito que ele vai conseguir. Agora, não é fácil, principalmente pelo que você falou, que os órgãos internos do próprio governo, neste caso específico do Pix, com relação à Receita, não conversou justamente com a comunicação da Presidência da República. O que caberia? Cada órgão do governo, ao lançar algum programa, alguma medida ou uma nova regra, antes de ser lançado, consulte pela comunicação qual seria esse impacto para a população. Isso evitaria o problema que a gente conhece também muito bem, que é gerenciar uma crise. Porque no gerenciamento de crise, Rodolfo Lago, o melhor é evitar que ela exista. Exatamente. Isso aí não tem a menor dúvida, né? Quer dizer, a crise instalada, a solução para ela pode até vir, mas ela sempre vai gerar um desgaste. Então, na verdade, o que está faltando é isso. É o famoso ministro do vai da M, como lá atrás já sentenciava o Chico Buarque. E antes que vá da M aqui com o nosso reloginho, vamos encerrar o nosso conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E aí a gente pede aquele comentário para você. O que você acha? Vai da M ou não vai da M? Comenta aí pra gente saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no ICTV, nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã. E acesse imagemcredibilidade.com. Bem lembrado.